Olá, tudo bem? Meu nome é Christopher Marim e sejam muito bem-vindos ao Tá em Alta. O mês de setembro é um período marcado pela luta pela inclusão, tanto que no dia 21 é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Porém, além desta comemoração, duas datas são importantes exclusivamente para a luta das pessoas surdas. O dia 23 é o Dia Internacional das Línguas de Sinais, data criada para comemorar a criação da Federação Mundial dos Surdos. E no dia 26, Dia Nacional dos Surdos, em comemoração à criação do Instituto Nacional de Surdos Mudos em 1857, no Rio de Janeiro. Ambas datas são importantes para celebrar as conquistas da comunidade surda, pela sua luta pela sua inclusão na sociedade. Tendo em vista essas comemorações, como cidadãos é importante termos conhecimento sobre essas lutas, para alcançarmos uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Para compreendermos melhor sobre o cenário de Chapecó na área da inclusão dessa população, no episódio do Tá em Alta de hoje conversamos com a Tânia Zancanaro Pietkowski, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, especializada em Educação Especial e Políticas de Inclusão. O termo surdo-mudo, ele já foi muito usado. Em 1857, justamente no dia 26 de setembro, a gente inicia o atendimento às pessoas surdas. É claro que na época eram pouquíssimas pessoas atendidas, né? E aí foi criado o Instituto Nacional dos Surdos Mudos. Então, por isso, talvez, ficou essa fala, né, que já foi muito usada, surdos mudos. Porém, não, o surdo não é mudo, ele emite sons, ele aprende até a falar, né, com um trabalho, digamos, de fonoaudiologia, ele fala, muitos surdos falam, são oralizados, e por isso não é adequado usar a pessoa surdo-muda, né, só surda, ponto. Houve um tempo em que as pessoas tinham outras denominações. A pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, os primeiros termos técnicos para caracterizá-las foi idiota, imbecil, cretino, retardado, excepcional, né? Um monte de termos. Depois veio uma terminologia que era pessoa portadora de necessidades educacionais especiais, né? Baita não. Aí as próprias pessoas com deficiência escolheram que preferiam ser chamadas pessoas com deficiência. Mas não dizer o deficiente, senão eu reduzo o sujeito à sua deficiência. Porque ela não retirou-se o termo portador, porque a pessoa não porta uma deficiência. Eu porto um óculos, né? Uma bengala, uma muleta, um aparelho auditivo, mas a deficiência faz parte dela, a constitui. Como é o cenário da educação inclusiva para surdos em Chapecó? Foi aprovado agora, no dia 3 de agosto, a Lei 14.191, que ela altera a LDB, a Lei Brasileira de Bases, né, a Lei de Bases Nacionais da Educação, e insere a educação de surdos, a educação bilíngue de surdos, como uma modalidade de ensino. Então, a partir de agora, pode-se criar escolas para surdos, não é a partir de agora, ela já existiu, mas eles podem ser atendidos, ter a escolha de ir para a escola de surdos, polos, pode ser também classes bilíngues para surdos, e quem é atendido são pessoas surdas, deficientes auditivos que são sinalizantes, né, eles podem ter um resíduo, mas eles não querem falar, não querem usar aparelho, não querem implante de cóclea, eles querem sinalizar. Também surdos cegos, surdos com altas habilidades. E também dá para dizer que no Brasil a gente tem a Lei 10.470/36, que ela é uma lei que reconhece a língua de sinais, que ela foi regulamentada por um decreto. Então, a UNO tem, em todos os cursos de formação de professores, a Libras é obrigatória. E em outros cursos é optativa para o aluno, mas a UNO tem que oferecer. A UNO tem intérpretes, quando necessário, né, ela cumpre esse critério de acessibilidade. E em Chapecó, a maioria dos estudantes estão nas escolas regulares e vão para o AE no contraturno, que é para aprender a Libras. Nós temos um componente, eu trabalho com ele, mas ele é das licenciaturas, que chama Educação Especial e Inclusão. E no mestrado, ontem à noite eu concluí o componente. Também tem um componente de Educação Especial e Inclusão. Na Educação Especial, a educação de surdos, ela até tem ganhado uma grande visibilidade, tá? Porque é um grupo que se organizou nacionalmente, então eles têm conquistado muitas coisas. Nós temos
A lei, a primeira aqui, 10.436, de 2002, e ela reconhece a língua de sinais como uma língua no Brasil. Ela não oficializa. Tem gente que diz, Libras é uma língua oficial no Brasil. Não é. Ela é uma língua reconhecida. Em 2005, a gente tem o decreto 5626, que ele regulamenta essa lei da Libras. Então, ele obriga os cursos superiores de formação de professores ofertarem um componente chamado Libras para todos os estudantes. Para os demais cursos, a universidade é obrigada a ofertar, mas o aluno faz se quiser, ela é eletiva para o estudante. Tá? Então, a UNO Chapecó tem Libras em todos os cursos. Nós temos um professor, o Anderson, que é um professor surdo, ele ensina Libras, porque a orientação é que, predominantemente, a pessoa surda possa ensinar a própria língua. Agora, bem recentemente, no dia 3 de agosto de 2021, teve uma aprovação de uma lei número 14.191. Ela altera a LDB, a Lei 9394 de 96, a educação bilíngue para surdos, né, como uma modalidade de ensino. Então, ela possibilita que tenhamos escola especial, classes especiais, para pessoas surdas, com deficiência auditiva sinalizantes, ou seja, eles têm um resíduo, mas eles não querem colocar um aparelho, um implante de cóclea, não querem oralizar, eles querem utilizar a língua brasileira de sinais. E também surdos cegos, surdos com altas habilidades, enfim, tem bastante avanços no campo da educação de surdos. Longe ainda de atender todas as necessidades. Com relação à legenda, né? Então, existem também legislações que definem que os meios de comunicação têm uma carga X de programas, de tempo, né, de programação com legenda. Em Chapecó, nós temos uma central de intérpretes, tá? Ela é vinculada, acho que ela é vinculada à prefeitura, não tenho certeza, mas tem um número, tem um contato, e aí quando é necessário um intérprete, ele é chamado de lá. Ainda faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente chama um intérprete, porque tem surdos representando a comunidade surda, e o intérprete está lá. Pode acompanhar o surdo para uma consulta médica, por exemplo, num evento público, mas ainda temos falta de intérprete, sim. Na UNO Chapecó, nós temos a Kátia, que ela é funcionária da Divisão da Acessibilidade, ela também é intérprete e muitas vezes faz esse papel. Temos uma outra intérprete contratada e, quando é necessário, se contrata mais intérprete. E ainda temos muita carência de profissionais intérpretes. Muita carência. Não se aprende Libras fazendo uma disciplina de 20 horas, de 40 horas. Você tem que fazer anos e conviver com a comunidade surda, exercitar. Hoje também há esse movimento de inserir, muitas escolas já inserem a Libras desde a educação infantil, né? Porque ela se torna uma língua natural. Não necessariamente o surdo paga por isso. Mas tem lugares que eu sei que é o surdo quem paga. Aqui em Chapecó eu não tenho esse conhecimento. Porque quando a gente fala assim que a inclusão ela requer acessibilidade, a acessibilidade se dá de muitas formas, que é uma forma de permitir maior autonomia do sujeito. O sujeito não quer que ninguém carregue ele na cadeira de rodas 3 andares, né? Ele quer ter um elevador, poder subir para os lugares sem ser visto como um incômodo para as outras pessoas, né? Então, a gente tem acessibilidade arquitetônica, que é para transitar nos espaços, comunicacional, que a Libras é uma das formas, né? Programas de voz para as pessoas cegas, aos programas, acessibilidade tecnológica, acessibilidade atitudinal, que talvez seja uma das mais difíceis de enfrentar, né? Que é a ruptura com os preconceitos. Porque às vezes o professor, eu falo professor que eu estou muito ligada na escola, mas não só, o empregador também, às vezes ele não sabe se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo, e ele prefere distância, nem tenta interagir, é negar a própria capacidade das pessoas e reduzir ela à própria deficiência. Representatividade na política. Eu acho que ainda é bem frágil, tá? Sim, eu sei de pessoas que têm deficiência, que
estão digamos, na carreira política, pouquíssimas, tá? Mas sei também de pessoas que abraçam a pauta, algumas sim, eu conheço e reconheço algumas pessoas, mas ainda eu vejo a deficiência sendo usada como filantropia e caridade. Às vezes, em véspera de eleição, pessoas querendo doar cadeira de rodas de péssima qualidade, tá? Querendo doar aparelho auditivo sem saber se o sujeito se identificava como alguém que fosse falar. Lembra quando eu falei assim que a lei diz surdo, né, o usuário de Libras, mas também pessoas com deficiência auditiva sinalizantes. Elas não querem falar. Tem gente que detesta o aparelho auditivo. E alguns se beneficiam, gostam. Precisa mais representatividade nesse campo. De pessoas que não estejam lá para dizer, eu me superei e tem que se superar. Não, de pessoas reais, vivas, né? Pautas, que essas pautas também, agora também está a maior polêmica com o decreto 10.502. Esse decreto, ele foi publicado, depois ele foi suspenso pelo STF, pelo Dias Toffoli, e ele foi considerado inconstitucional, porque ele incentiva a segregação novamente. Então, ele está suspenso e ele substituiria aquela política de 2008 que eu mencionei, tá? Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Esse outro, ele volta a... Algumas coisas ele mantém, mas ele, de certa forma, incentiva as classes especiais, escolas especiais. E a segregação, que é algo que a gente não quer mais. Eu não quero mais. Indicação para quem quer pesquisar mais sobre o assunto. Sugiro que vocês acessem até a página do mestrado em educação, já tem bastante dissertações sobre isso. Tem a revista de educação especial da Universidade Federal de Santa Maria e a revista brasileira de educação especial, que ela é da UFSCar, se não me engano, tá? Então, são duas revistas, eu também publico nessas revistas, que elas tratam especificamente da educação especial, das pessoas com deficiência. Então, me parece que são dois canais, assim, muito confiáveis, né? E eu pegaria mesmo os programas de pós-graduação, grupos de pesquisa. Este foi o episódio de hoje. Se cuide, mantenha o distanciamento social e sigam as normas sanitárias. Até a próxima!